C.H. Spurgeon, Escola da Oração, a oração de Davi. A oração de Davi na caverna. Davi orou quando estava na caverna. Se tivesse orado no palácio, metade do que orou na caverna teria sido melhor para ele. Mas quando era rei, o encontramos levantando da cama à noite, olhando do terraço de sua casa e caindo em tentação. Se tivesse olhado para o céu, se seu coração estivesse em comunhão com Deus, poderia nunca ter cometido esse grande pecado que tão profundamente manchou todo o seu caráter. Deus ouvirá a oração feita na terra, no mar ou mesmo no fundo do mar. Lembro-me de um irmão, quando em oração, fazendo uso dessa última expressão. Alguém que estava na reunião de oração ficou espantado com isso e perguntou: como Deus ouvirá a oração feita no fundo do mar? Depois soubemos que o homem que fez essa pergunta era um mergulhador e frequentemente descia ao fundo do mar depois de naufrágios. Ele disse que tinha tido comunhão com Deus enquanto trabalhava nas profundezas do oceano. Nosso Deus não é somente o Deus das montanhas, mas também dos vales. Ele é o Deus do mar e da terra. Ele ouviu Jonas quando o profeta desobediente estava no fundo das montanhas e a terra. Com suas grades parecia estar sobre ele para sempre. Onde quer que você trabalhe, você pode orar. Onde você esteja doente, você pode orar. Não há lugar em que você possa estar que seja longe de Deus. E não há hora do dia ou da noite em que seu trono esteja inacessível. As cavernas têm ouvido as melhores orações. Alguns pássaros cantam melhor em gaiolas. Tenho ouvido dizer que uma parte do povo de Deus brilha mais forte no escuro. Há muitos herdeiros do céu que nunca oram tão bem quando são levados pela necessidade a orar. Alguns cuja voz dificilmente é ouvida quando estão bem, cantam alto em seu leito de enfermidade. E alguns que não louvam antes da chegada da provação, entoam altos louvores no meio do fogo. Na fornalha da aflição, geralmente os santos são vistos dando o melhor de si. Se algum de vocês, esta noite, está em posição escura e sombria, se sua alma está desmaiada dentro de vocês, que este se torne um momento tão especial para uma comunhão e uma intercessão peculiarmente predominantes, e que a oração da caverna seja a melhor de suas orações. Nesta noite usarei a oração de Davi na caverna para representar as orações de homens piedosos em problemas. Mas, primeiro, falarei dela como um retrato da condição da alma submetida a um profundo sentimento de pecado. Este salmo da caverna tem uma grande semelhança com o caráter de um homem submetido ao sentimento de pecado. Então o usarei para representar a condição de um crente perseguido. E em terceiro lugar, falarei dela como revelando a condição de um crente que está sendo preparado para maior honra e serviço mais amplo do que os que alcançaram até agora. Primeira parte. Primeiro, permita-me tentar usar este salmo como um retrato da condição da alma sob um profundo sentimento de pecado. Há pouco tempo, vocês estavam fora, no campo aberto do mundo, pecando com a mão levantada, arrancando as flores que crescem em vales envenenados e desfrutando de seu perfume mortal. Vocês eram tão felizes quanto o seu coração pecaminoso podia ser, pois eram levianos, descuidados e imprudentes. Mas aprove a Deus prender vocês. Vocês foram apreendidos por Cristo e colocados na prisão, e agora seus pés estão presos no tronco. Hoje à noite, vocês se sentirão como aquele que saiu do brilho do sol e do ar perfumado para uma caverna escura e fétida, onde podem ver pouco, onde não há conforto e onde parece que não há esperança de fuga. Bem, agora, segundo o salmo que está diante de nós, que é significativo para vocês, como foi para Davi, sua primeira preocupação deve ser recorrer a Deus. Conheço suas dúvidas, conheço seus temores de Deus, sei o quanto ficam assustados pela simples menção do nome de Deus, mas eu lhes digo, para saírem dessa escuridão precisam ir a Deus imediatamente. Vejam, o salmo começa: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Vão para casa e clamem a Deus com a sua voz, mas, se não tiverem um lugar onde possam usar a sua voz, clamem a Deus em silêncio. Apenas clamem a Ele, olhem para Deus. Se olharem para qualquer outro lugar, tudo é escuridão. Olhem para Deus, ali e somente ali há esperança.
Mas pequei contra Deus, vocês dirão, mas Deus está pronto a perdoar. Ele providenciou uma grande expiação por meio da qual pode justamente perdoar as maiores ofensas. Olhem para Deus e comecem a orar. Conheci homens que dificilmente criam em Deus, mas tinham alguns pálidos desejos e clamaram. Sua oração foi pobre, mas Deus a ouviu. Conheci alguns que clamaram a Deus em desespero, mas acreditavam que pudesse haver alguma utilidade nisso. Mas era isso ou nada, e sabiam que não podiam se machucar orando. Então dobraram seus joelhos e oraram. É maravilhoso saber. Deus ouve e responde orações simples, orações que não têm pés para correr, nem mãos para agarrar, e um coração muito pequeno. Mas ainda assim, Deus ouve as orações e aceita. Dobrem os joelhos, vocês que se sentem culpados. Dobrem os joelhos se seu coração estiver suspirando por um pecado escondido, se a escuridão sombria de sua iniquidade estiver te sufocando. Clamem a Deus e Ele os ouvirá. A próxima coisa a fazer é uma confissão completa. Davi diz: derramo-me perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. No verso 2. O coração humano anseia por se expressar. Uma dor reprimida permanecerá e queimará na alma até que sua fumaça irrite os olhos do espírito. Às vezes, não é uma coisa ruim falar a um amigo cristão sobre a angústia de seu coração. Não os encoraje a fazer isso em primeiro lugar, longe disso, mas isso pode ser útil para alguns. Mas, se de qualquer forma, façam uma confissão completa ao Senhor. Digam-lhe como vocês pecaram. Digam-lhe como tentaram se salvar e falharam. Digam-lhe o quanto são miseráveis, o quanto são inconstantes, o quanto são volúveis, o quanto são orgulhosos, o quanto são devassos, o quanto suas ambições os arrasta como a um cavalo descontrolado. Digam-lhe todas as suas faltas, todas as que puderem lembrar. Não tentem esconder nada de Deus. Vocês não podem fazer isso, pois Ele sabe tudo. Portanto, não existe em Ele dizer tudo, o segredo mais escuro, até mesmo o pecado que vocês não querem sequer sussurrar na tempestade noturna. Digam tudo, digam tudo. A confissão a Deus é boa para a alma. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Eu insisto com qualquer de vocês que esteja em uma caverna sombria, que procure um lugar secreto e tranquilo e a sós com Deus, derrame o seu coração diante dele. Davi diz: a sua presença exponho a minha tribulação. Não pensem que o uso de palavras piedosas possa ter alguma utilidade. Não, são meramente palavras que você tem que pronunciar. Você tem que expor o seu problema diante de Deus, como uma criança conta à sua mãe as suas dores. Diga ao Senhor quais são as suas dores, suas queixas, suas misérias, seus temores. Exponha tudo isso e grande alívio virá sobre o seu espírito. Portanto, primeiro recorra a Deus, depois confesse a Ele. Terceiro, reconheça diante de Deus que você não tem esperança a não ser em sua misericórdia. Digam como Davi: olha a minha mão direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Há apenas uma esperança para vocês, reconheçam isso. Talvez vocês tenham tentado ser salvos por suas boas obras. Todas elas são inúteis quando colocadas juntas. Talvez vocês esperem ser salvos por sua religiosidade. Metade dela é hipócrita. Como um homem pode esperar ser salvo por hipocrisia? Vocês esperam ser salvos por seus sentimentos? O que são seus sentimentos? São tão inconstantes quanto as condições atmosféricas. Um sopro de vento transforma todos os seus bons sentimentos em murmuração e rebelião contra Deus. Amigos, vocês não podem cumprir a lei de Deus. Este é o único outro caminho para o céu. O perfeito cumprimento dos mandamentos de Deus os salvaria. Se vocês nunca tivessem cometido pecado, mas tendo pecado, nem mesmo isso pode salvá-los, pois a obediência futura não apaga a desobediência passada. Aqui, em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu como propiciação pelo pecado, está a sua única esperança. Agarrem-se a ela, na caverna de suas dúvidas e temores, com a umidade pegajosa de seu desespero, resfriados e entorpecidos pelo medo da ira vindoura. Aventurem-se a fazer
Deus em Cristo, sua única certeza, e vocês terão perfeita paz. Então, além disso, se ainda estiverem na caverna de dúvida e pecado, aventurem-se a suplicar a Deus que os liberte. Vocês não podem fazer uma oração melhor do que esta que Davi fez na caverna. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Versículo 7. Vocês estão na prisão esta noite e não podem sair dela por si mesmos. Vocês podem se agarrar às barras e tentar sacudi-las para frente e para trás, mas elas estão bem presas. Não se quebrarão em suas mãos. Vocês não podem meditar, pensar, inventar, contemplar, mas não podem abrir esta grande porta de ferro. Mas há uma mão que pode quebrar o portão de bronze, e há um poder que pode fazer em pedaços as barras de ferro. Ó, homem na gaiola de ferro, há uma mão que pode abrir a gaiola e libertá-lo. Você não precisa ser um prisioneiro. Você não precisa ficar preso. Você pode andar à vontade por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Apenas confie nele e faça com fé esta oração esta noite. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome, e ele o libertará. Ah, pecadores, deem graças ao nome de Deus quando ele os tirar do cárcere. Eu me lembro de quando fui liberto. Me vi cantando todo o tempo e pude muito bem usar a linguagem do Dr. Watts. Ó, por milhares de línguas cantarei o louvor do meu grande Redentor. Meu velho amigo, Dr. Alexandre Fletcher, parece estar diante de mim agora, pois me lembro de ouvi-lo dizer às crianças que quando os homens saem da prisão, dão graças àquele que os libertou. Ele disse que estava descendo a Old Bailey certo dia e viu um rapaz plantando bananeira, dando cambalhotas, dançando e pulando de todas as formas. Ele perguntou ao rapaz: "O que está fazendo? Você parece estar muito feliz." E o rapaz respondeu: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse ficado 6 meses preso e tivesse acabado de ser solto, o Senhor também estaria feliz." Não tenho dúvida de que isso é verdade. Quando a alma é liberta de uma prisão muito pior do que jamais houve em Newgate, ela deve cantar sem parar e fazer de toda a sua vida um hino que louva ao Cristo que o liberta. Este é o meu conselho para vocês que estão na caverna, com a alma atribulada. Que Deus os abençoe. Vocês não precisam fazer nada além daquilo que lhes disse essa noite. Se estiverem com sentimentos de culpa, atentem bem para o que eu disse e deixem que as outras pessoas ouçam o resto do sermão que pertence mais especificamente a elas. Passo ao segundo ponto. Este salmo pode ajudar a expor a condição de um crente perseguido. Um crente perseguido? Existe isso em nossos dias? Ah, queridos amigos, há muitos crentes perseguidos. Quando um homem se torna cristão, ele se torna diferente de seus companheiros. Certo dia, estava na janela de minha casa meditando sobre o sermão que deveria preparar e não conseguia encontrar um texto, quando de repente vi uns pássaros voando. Havia um canário que tinha escapado de sua gaiola e estava voando sobre o telhado das casas do outro lado da rua. Ele estava sendo perseguido por uns 20 pardais e outros pássaros bravos. Pensei nesse texto: minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam todas as aves de rapina. Jeremias 12:9. Porque eles pareciam dizer uns aos outros: aqui está um sujeito amarelo, não vimos outros como ele em Londres. Ele não tem que estar aqui. Vamos expulsar esse fanfarrão. Vamos matá-lo ou deixá-lo tão escuro quanto nós. Isto é exatamente o que as pessoas do mundo tentam fazer com cristãos. Aqui está um homem piedoso que trabalha em uma fábrica ou uma moça cristã que está ocupada em encapar livros em algum outro trabalho onde há um grande número de empregados. Tais pessoas terão uma história triste para contar sobre como foram perseguidas, ridicularizadas, zombadas por colegas impiedosos. Eles estão na caverna. Pode ser que vocês estejam na condição descrita aqui e não saibam o que fazer. Vocês estão como Davi quando escreveu o 3º verso: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Os perseguidos se voltaram contra vocês. E isso é algo tão novo para vocês como novos crentes que vocês estão totalmente perplexos e não sabem o que fazer. Eles são tão severos, tão ferozes, tão incessantes e descobrem seus pontos fracos e sabem tocá-los em suas feridas, para que vocês realmente não saibam o que fazer. Vocês são como um cordeiro no meio de lobos. Não sabem que caminho tomar. Bem, então digam ao Senhor como Davi: quando dentro de mim me esmorece o espírito,
conheces a minha vereda. Deus sabe exatamente onde vocês estão e o que vocês têm que suportar. Tenham confiança de que, quando não souberem o que fazer, Ele pode dirigir e dirigirá os seus caminhos, se confiarem nele. Além disso, pode ser que vocês sejam grandemente tentados. Davi disse: no caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Isso acontece frequentemente com homens jovens em um armazém ou com vários balconistas em um estabelecimento comercial. Descobrem que o jovem colega se tornou cristão e tentam fazê-lo fracassar. Se puderem, planejarão algum esquema para fazê-lo parecer culpado, mesmo que não seja. Vocês precisarão de muita sabedoria. Ora a Deus para que nunca caiam em tentação, mas que sejam mantidos em terreno firme pela graça de Deus. Jovens soldados cristãos frequentemente passam um tempo difícil nas barracas, mas espero que provem ser verdadeiros soldados e não entreguem 1 centímetro àqueles que os querem desviar. Será muito doloroso se, além disso, seus amigos se voltarem contra vocês. Davi disse: não há quem me reconheça, é assim com vocês. Seu pai e sua mãe estão contra vocês? Sua esposa ou seu marido está contra vocês? Seu irmão e irmãs os chamam de santarrões, hipócritas? Eles os chamam de metodistas ou presbiterianos, sem saber o significado dessas palavras? Eles apontam um dedo com escárnio quando vocês chegam em casa e frequentemente quando participam da ceia do Senhor, quando ficam tão felizes, vocês ouvem um xingamento assim que passam pela porta? Sei que é assim com muitos de vocês. A igreja de Cristo em Londres é como Ló em Sodoma. Nessa vizinhança em particular, é difícil os cristãos viverem. Vocês nunca conseguem andar pelas ruas sem ouvir linguagem imunda, e seus filhos não podem passar por essas ruas por causa da abominável impureza que está por outro lado ao nosso redor. As coisas estão cada vez piores para nós, não melhores. Aqueles que buscam tempos mais brilhantes devem procurar com os olhos fechados. Há graves motivos para que os cristãos orem pelos jovens que são convertidos em uma cidade como esta, pois seus piores inimigos são frequentemente os seus próprios familiares. Não me incomodaria tanto, diz um, se tiver um amigo cristão para onde eu possa fugir. Falei com ele outro dia e ele não me pareceu muito interessado em mim. Eu lhes direi o que machuca um jovem convertido. Aqui está um que acabou de ser salvo. Ele, real e amorosamente, entregou seu coração a Cristo. E o gerente do lugar onde ele trabalha é cristão. Ele é ridicularizado e se aventura a falar com esse cristão. Ele o mata em um momento, não tem simpatia por ele. Bem, há um outro cristão antigo que trabalha na mesma bancada e assim o jovem convertido começa a falar com ele sobre seu problema. Mas ele é irritável e trapaceiro. Tenho observado alguns cristãos que parecem se fechar em si mesmos e não parecem perceber os problemas dos iniciantes na vida divina. Que não seja assim entre vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Cultivem grande amor por aqueles que, tendo ingressado no exército de Cristo, são muito atacados pelo adversário. Eles estão na caverna, não os rejeitem. Eles estão fazendo o melhor que podem. Fiquem ao lado deles, digam: eu também sou cristão. Se vocês estão honrando este rapaz, expondo-o ao ridículo, façam isso comigo também. Se estão reclamando dele, reclamem de mim também, pois eu também creio como ele. Vocês farão isso? Alguns de vocês sim, tenho certeza. Vocês ficarão ao lado do homem de Deus que defende as verdades reveladas do Senhor. Alguns de vocês ficarão, mas há muitos companheiros que querem se preservar e, se puderem fugir de uma luta, ficarão felizes em ir para casa dormir, até que a batalha acabe. Deus nos ajude a ter mais do leão em nós e não tanto do cachorro vira-lata. Que Deus nos dê a graça de ficar ao lado daqueles que estão totalmente do lado de Deus e seu Cristo, para que sejamos lembrados com eles quando Ele voltar. Pode ser que o pior ponto de vocês seja que vocês se sentem muito frágeis. Vocês dizem: não me importaria com a perseguição se me sentisse forte, mas eu sou tão fraco. Bem, sempre distingo entre sentir-se forte e ser forte. O homem que se sente forte é fraco, e o homem que se sente fraco é o homem que é forte. Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Davi ora: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Apenas escondam-se na força de Deus. Orem muito. Tomem Deus como seu refúgio e sua porção.
Tenham fé nele e vocês serão mais fortes do que seus adversários. Eles podem parecer vencê-los, mas vocês logo se levantarão de novo. Eles podem colocar diante de vocês problemas, mas que vocês não conseguem resolver. E podem igualar seu conhecimento científico e vocês podem ficar em desvantagem. Mas nunca se esqueçam de que Deus, que os levou para a caverna, preparará a mesa para vocês naqueles dias. Apenas suportem até o fim. Prefiro que haja algum problema em ser cristão, pois se tornou muito comum as pessoas dizerem que são cristãs. Se eu estivesse certo, será algo muito menos comum do que agora uma pessoa dizer, eu sou cristã. Haverá dias em que haverá limites claros. Alguns de nós ajudarão a traçá-los, se pudermos, quando as pessoas não usarem a vestimenta cristã, ostentarem nome cristão e agirem como ímpios e amarem as diversões e tolice dos ímpios. Haverá tempos em que haverá uma divisão na casa do Senhor. Os sim irão para o lado e os não irão para o outro. Há muito tempo estamos misturados. E eu digo, que chegue logo o dia em que cada cristão tiver que passar por um corredor polonês. Isso será bom para os crentes genuínos. Tirará um pouco de joio do meio do trigo. Teremos o ouro puro quando o fogo esquentar e o candinho for colocado nele. Pois então a escória será separada do metal precioso. Tenham coragem, irmãos. Se estiverem na caverna agora, o Senhor os tirará dela na hora certa. Agora, para encerrar, quero falar um pouco sobre a condição de um crente que está sendo preparado para a maior honra e o serviço mais amplo. Não é curioso que sempre que Deus quer tornar um homem grande, primeiro ele sempre o quebra em pedaços? Houve um homem a quem Deus quis tornar um príncipe. Como ele fez isso? Deus se encontrou com ele certa noite e lutou com ele. Vocês sempre ouvem falar sobre a luta de Jacó. Bem, atrevo-me a dizer que ele lutou, mas não foi Jacó o principal lutador. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Deus tocou a coxa de Jacó e deslocou a junta da coxa antes de chamá-lo de Israel, isto é, o príncipe de Deus. A luta esgotou todas as suas forças, e quando ficou totalmente sem forças, Deus o chamou de príncipe. Ora, Davi devia reinar sobre todo o Israel. Quando era o caminho até Jerusalém para Davi? Qual era o caminho para o trono? Bem, esse caminho passava pela caverna de Adulão. Ele devia ir para lá e ser um fora da lei e um rejeitado, pois esse era o caminho pelo qual seria feito rei. Você já percebeu em sua própria vida que sempre que Deus vai lhes dar uma bênção e colocá-los em uma esfera mais ampla de conhecimento ou em uma plataforma mais elevada de vida espiritual, vocês sempre são lançados para baixo? Esse é o seu modo costumeiro de agir. Ele o deixa faminto antes de alimentá-lo. Ele os desnuda antes de vesti-los. Ele não faz nada com vocês antes de fazer alguma coisa com vocês. Foi assim com Davi. Ele seria o rei em Jerusalém, mas devia ir para o trono pelo caminho da caverna. Ora, alguns de vocês aqui indo para o céu, ou indo para um estado mais celestial de santificação, ou indo para uma esfera maior de utilidade, não se espantem se forem pelo caminho da caverna, porque é assim. Primeiro, porque se Deus os tornara muito úteis, Ele precisa ensinar-lhes a orar. O homem que é um grande pregador, mas não consegue orar, não terá um bom final. A mulher que não consegue orar e é designada para lecionar em uma classe de escola dominical, já chegou a um final ruim. Se vocês conseguirem ser grandes sem oração, sua grandeza será uma ruína. Se Deus quiser abençoá-los grandemente, Ele os fará orar grandemente. Como fez com Davi, que diz nessa parte de sua preparação para subir ao trono. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Em segundo lugar, o homem a quem Deus honra grandemente deve sempre crer em Deus, quando estiver no fim de sua capacidade. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Vocês nunca chegarão ao fim de sua capacidade? Então,
Deus não os mandou navegar em águas profundas, pois se tivesse mandado, vocês logo balançariam para frente e para trás no fim de sua capacidade em uma grande tempestade. É fácil confiar quando vocês podem confiar em si mesmos, mas quando não podem confiar em si mesmos? Quando estão inteiramente exaustos, quando seu espírito desce abaixo de zero, no frio de desespero total, então é hora de confiar em Deus. Se esse é o seu caso, você tem as marcas de um homem que pode conduzir o povo de Deus e confortar outras pessoas. Em terceiro lugar, para maior utilidade, muitos homens de Deus devem aprender a estar sozinhos. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Se vocês precisam de homens que os ajudem, vocês podem se tornar excelentes seguidores. Mas se não precisarem de ninguém e podem ficar sozinhos, Deus sendo o seu ajudador, vocês serão ajudados a serem líderes. Foi uma grande coisa quando Lutero saiu das fileiras de Roma. Houve muitos bons homens ao seu redor que disseram: fique quieto, Martinho, você será queimado se não segurar sua língua. Vamos nos manter onde estamos, na igreja de Roma, mesmo se tivermos que engolir grande quantidade de sujeira. Podemos crer no Evangelho e permanecer onde estamos. Mas Lutero sabia que devia desafiar o anticristo e declarar o puro Evangelho de Deus bendito. Ele devia ficar sozinho pela verdade de Deus, mesmo que houve contra ele tantos demônios quanto telhas no telhado da cidade de Worms. Esse é o tipo de homem a quem Deus abençoa. Desejo em Deus que muitos rapazes aqui tenham a coragem de sentir em sua posição particular: posso ficar sozinho se for preciso. Estou feliz em ter meu mestre e meus companheiros comigo, mas se ninguém for para o céu comigo, eu lhes direi adeus e irei para o céu sozinho, pela graça de Deus e de seu amado Filho. Mais uma vez, o homem a quem Deus abençoará deve ser homem que tem prazer somente em Deus. Davi diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Ter Deus como nosso refúgio e fazer de Deus nosso quinhão, vocês perderão seu emprego, vocês perderão sua renda, vocês perderão a aprovação de seus companheiros. Diz o crente, mas não perderei meu quinhão, pois Deus é o meu quinhão. Ele é trabalho, renda e tudo para mim, e serei sustentado por Ele, venha o que vier. Se vocês tiverem aprendido a alegrar-se no Senhor, Ele fará o que deseja o seu coração. Vocês chegarão a tal estado que Deus poderá usá-los e fazer muito de vocês. Mas até que vocês façam muito de Deus, Ele nunca fará muito de vocês. Deus nos livre de ter o nosso quinhão nessa vida, pois se tivermos, não estaremos entre o seu povo. Aquele a quem Deus usa deve aprender a ter compaixão pelo pobre povo de Deus. Por isso, vemos essas palavras de Davi no versículo 6. Me vejo muito fraco. O Senhor, grande coração, embora devesse ser forte para manter os gigantes que infestam o caminho do peregrino, deve ser um homem que seguiu ele mesmo por este caminho. Se quiser ser líder dos outros, se o Senhor quiser abençoá-los, irmãos, e torná-los úteis em sua igreja, Ele os provará. Metade, talvez 90% das provações dos ministros de Deus não são enviadas a eles por sua própria causa. Elas são enviadas para o bem de outras pessoas. Muitos filhos de Deus que vão facilmente para o céu fazem muito pouco pelos outros, mas outros dos filhos de Deus que têm todas as entradas e saídas e mudanças de uma vida cristã experientes e as têm somente para que possam se preparar melhor para ajudar os outros, para que sejam capazes de se sentar e chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Então, amados, que estão na caverna, e vocês, minhas irmãs, que têm profundo conhecimento espiritual, quero confortá-los, mostrando que este é o caminho de Deus para fazer algo com vocês. Ele está cavando vocês. Vocês são como um poço velho, não são mais suficientes, e Deus está cavando vocês para abrir mais espaço, para mais graça. Sua pá é forte e cava torrão após torrão e coloca-o de lado.
Aquilo que vocês gostariam de manter será tirado e jogado fora, e vocês serão cavados, para que a palavra de Elias seja cumprida. Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. Vocês devem ser provados, meus amigos, para que Deus seja glorificado em vocês. Por último, para que Deus possa usá-los, vocês devem ser cheios de louvor. Ouçam o que Davi diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Que Deus dê aos meus irmãos e irmãs aqui, que estão sendo provados para o seu bem e afligidos para a sua promoção, graça para começarem a louvá-lo. São os cantores que vão à frente. Aqueles que louvarem melhor serão mais aptos a conduzir os outros no trabalho. Não me digam para seguir um líder melancólico. Não, amados senhores, não podemos trabalhar no tom de The Mad Marching Saul. Nossos soldados nunca venceriam em Waterloo se essa tivesse sido a música no dia da batalha. Não, deem-nos uma música alegre. Sing on the Lord, all of triumph glorious. Praise his great name again and again. Puxem a espada e golpeiem. Se vocês tiverem um espírito alegre, satisfeito no Senhor e feliz depois de todas as suas provações e aflições, e se puderem se alegrar mais por terem sido tão rebaixados, então Deus está fazendo algo com vocês e ainda os usará para conduzir o seu povo a maiores obras de graça. Falei essa noite sobre 3 tipos de pessoa. Que Deus nos conceda a cada um de vocês graça para pregar o que lhes pertence. Mas se vocês virem alguém do primeiro tipo antes de saírem do templo, alguém que esteja na caverna de trevas sob o sentimento de culpa, se quiserem ir à comunhão, mas sentirem que devem parar e confortá-los, façam isso. Coloquem-se em segundo lugar. Há uma obra maravilhosa a ser feita nos saguões e nos bancos da igreja depois do culto. Há alguns irmãos e irmãs amados que estão sempre fazendo isso. Eles se chamam de meus cachorros, porque vão e pegam os pássaros que acertei. Desejo que peguem muitos essa noite. Que alguns de vocês estejam sempre em alerta para olhar para um rosto e ver se há alguma emoção ali. Apenas remem sua canoa ao lado daquele pequeno barco e vejam se consegue se comunicar com a pobre pessoa atribulada a bordo e dizer uma palavra para alegrar um triste coração. Façam sempre isso, pois se vocês mesmos estiverem na prisão, o caminho de saída é ajudar os outros a saírem. Deus transformou o cativeiro de Jó quando ele orou com seus amigos. Quando começamos a olhar um para os outros e buscamos ajudar os outros, Deus nos abençoa. Que seja assim, por causa do seu nome. Amém.